Eros e ágape. Diferença e unidade. Há o amor entre homem e mulher que não nasce da inteligência e da vontade, mas de certa forma impõe-se ao ser humano. A Grécia Antiga deu o nome de Eros. Diga-se desde já que o Antigo Testamento grego usa só 2 vezes a palavra Eros, enquanto o Novo Testamento nunca a usa. Das 3 palavras gregas relacionadas com o amor, Eros, filia, abre parêntese, amor de amizade, fecha parêntese, e ágape, os escritos neotestamentários privilegiam a última, que na linguagem grega era quase posta de lado. Quanto ao amor de amizade, filia, este é retomado como um significado mais profundo no Evangelho de João, para exprimir a relação entre Jesus e os seus discípulos. A marginalização da palavra eros, juntamente com a nova visão do amor que se exprime através da palavra ágape, denota sem dúvida, na novidade do cristianismo, algo de essencial e próprio relativamente à compreensão do amor. Na crítica ao cristianismo que se foi desenvolvendo com um radicalismo crescente a partir do iluminismo, esta novidade foi avaliada de forma absolutamente negativa. Segundo Friedrich Nietzsche, o cristianismo teria dado veneno a beber ao Eros, que, embora não tivesse morrido, daí teria recebido o impulso para degenerar em vício. Este filósofo alemão exprimia assim uma sensação muito generalizada, com os seus mandamentos e proibições. A Igreja não nos torna, porventura, amarga a coisa mais bela da vida? Porventura não assinala ela proibições precisamente onde a alegria, preparada para nós pelo Criador, nos oferece uma felicidade que nos faz pressentir algo do divino? Mas será mesmo assim? O cristianismo destruiu verdadeiramente o Eros? Vejamos o mundo pré-cristão. Os gregos, aliás, de forma análoga a outras culturas, viram no Eros, sobretudo, o inebriamento, a subjugação da razão por parte de uma loucura divina, entre aspas, que arranca o homem das limitações da sua existência e, neste estado de transtorno por uma força divina, faz-lhe experimentar a mais alta beatitude. Deste modo, todas as outras forças, quer no céu, quer na terra, resultam da importância secundária. Omnia victim amor. O amor vence tudo. Afirma Virgílio nas Bucólicas e acrescenta: Et nos cedamus amore. Rendamo-nos também nós ao amor. Nas religiões, esta posição traduziu-se nos cultos da fertilidade, aos quais pertence a prostituição, abre aspas, sagrada, fecha aspas, que prosperava em muitos templos. O Eros foi, pois, celebrado como força divina, como comunhão com o divino. A esta forma de religião, que contrasta com uma fortíssima tentação com a fé num único Deus, o Antigo Testamento opôs-se à maior firmeza, combatendo-a como perversão da religiosidade. Ao fazê-lo, porém, não rejeitou de modo algum o Eros enquanto tal, mas declarou guerra à sua subversão devastadora, porque a falsa divinação do Eros, como aí se verifica, priva-o da sua dignidade, desumaniza-o. De fato, no templo, as prostitutas que devem dar inebriamento do divino não são tratadas como seres humanos e pessoas, mas servem apenas como instrumentos para suscitar a, abre aspas, loucura divina, fecha aspas. Na realidade, não são deusas, mas pessoas humanas de quem se abusa. Por isso, o Eros inebriante e descontrolado não é subida, abre aspas, êxtase, fecha aspas, até ao divino, mas queda, degradação do homem.
Fica assim claro que o Eros necessita de disciplina, de purificação para dar ao homem não o prazer de um instante, mas uma certa amostra do vértice da existência, daquela beatitude para que tende todo o nosso ser. Dois dados resultam claramente desta rápida visão sobre a concepção do Eros na história e na atualidade. O primeiro é que entre o amor e o divino existe qualquer relação. O amor promete infinito, eternidade, uma realidade maior e totalmente diferente do dia a dia da nossa existência. E o segundo é que o caminho para tal meta não consiste em deixar-se simplesmente subjugar pelo instinto. São necessárias purificações e amadurecimentos, que passam também pela estrada da renúncia. Isto não é rejeição do Eros, não é seu, abre aspas, envenenamento, fecha aspas, mas a cura em ordem à sua verdadeira grandeza. Isto depende primariamente da constituição do ser humano, que é composto de corpo e alma. O homem torna-se realmente ele mesmo quando o corpo e a alma se encontram em íntima unidade. O desafio do Eros pode considerar-se verdadeiramente superado quando se consegue esta unificação. Se o homem aspira a ser somente espírito e quer rejeitar a carne como uma herança apenas animalesca, então espírito e corpo perdem sua dignidade. E se ele, por outro lado, renega o espírito e consequentemente considera a matéria, o corpo, como realidade exclusiva, perde igualmente a sua grandeza. O epicurista Gassendi, gracejando, cumprimentava Descartes com a saudação, abre aspas, ó alma, fecha aspas. E Descartes replicava dizendo, abre aspas, ó carne, fecha aspas. Mas nem o espírito ama sozinho, nem o corpo é o homem, a pessoa que ama como criatura unitária, de que fazem parte o corpo e a alma. Somente quando ambos se fundem verdadeiramente numa unidade é que o homem se torna plenamente ele próprio. Só deste modo é que o amor, o Eros, pode amadurecer até a sua verdadeira grandeza. Hoje não é raro ouvir censurar o cristianismo do passado por ter sido adversário da corporeidade. A realidade é que sempre houve tendências neste sentido, mas o modo de exaltar o corpo a que assistimos hoje é enganador. O Eros, degradado a puro, abre aspas, sexos, fecha aspas, torna-se mercadoria, torna-se simplesmente uma, abre aspas, coisa, fecha aspas, que se pode comprar e vender. Antes, o próprio homem torna-se mercadoria. Na realidade, para o homem, isto não constitui propriamente uma grande afirmação do seu corpo. Pelo contrário, agora considera o corpo e a sexualidade como parte meramente material de si mesmo, a usar e explorar como proveito. Uma parte, aliás, que ele não vê como um âmbito da sua liberdade, mas antes como algo que, a seu modo, procura tornar-se simultaneamente agradável e inócuo. Na verdade, encontramos-nos diante de uma degradação do corpo humano, que deixa de estar integrado no conjunto da liberdade da nossa existência, deixa de ser expressão viva da totalidade do nosso ser, acabando como relegado para o campo puramente biológico. A aparente exaltação do corpo pode bem depressa converter-se em ódio à corporeidade. Ao contrário, a fé cristã sempre considerou o homem como um ser unidual, em que espírito e matéria se compenetram mutuamente, experimentando ambos precisamente dessa forma uma nova nobreza. Sim, o Eros quer nos elevar, abre aspas, em êxtase, fecha aspas, para o divino. Conduz-nos para além de nós próprios, mas por isso mesmo requer um caminho de ascese, renúncias, purificações e saneamentos. Concretamente, como se deve configurar esse caminho de ascese e purificação? Como deve ser vivido o amor para que se realize plenamente a sua promessa humana e divina?
Uma primeira condição importante podemos encontrá-la no Cântico dos Cânticos, um dos livros do Antigo Testamento bem conhecido dos místicos. Segundo a interpretação hoje predominante, as poesias contidas neste livro são originalmente cânticos de amor, talvez previstos para uma festa israelita de núpcias, na qual deviam exaltar o amor conjugal. Neste contexto, é muito elucidativo o fato de, ao longo do livro, se encontrarem duas palavras distintas para designar o, abre aspas, amor, fecha aspas. Primeiro aparece a palavra, abre aspas, dodin, fecha aspas. Um plural que exprime o amor ainda inseguro, numa situação de procura indeterminada. Depois, esta palavra é substituída por, abre aspas, ahabá, fecha aspas, que na versão grega do Antigo Testamento é traduzida pelo termo de som semelhante, abre aspas, ágape, fecha aspas, que se tornou, como vimos, o termo característico para a concepção bíblica do amor, em contraposição ao amor indeterminado e ainda em fase de procura. Esse vocábulo exprime a experiência do amor que agora se torna verdadeiramente descoberta do outro, superando assim um caráter egoísta que antes claramente prevalecia. Agora o amor torna-se cuidado com o outro e pelo outro. Já não se busca a si próprio, não busca a imersão no inebriamento da felicidade. Procura, ao invés, o bem do amado, torna-se renúncia. Está disposto ao sacrifício, antes procura-o. Faz parte da evolução do amor para níveis mais altos, para as suas íntimas purificações, que ele procure agora o caráter definitivo, e isto num duplo sentido. No sentido da exclusividade, abre aspas, apenas esta única pessoa, fecha aspas, e no sentido de ser, abre aspas, para sempre, fecha aspas. O amor compreende a totalidade da existência em toda a sua dimensão, inclusive a temporal. Nem poderia ser de outro modo, porque a sua promessa visa o definitivo. O amor visa a eternidade. Sim, o amor é, abre aspas, êxtase, fecha aspas. Êxtase, no sentido de um instante de inebriamento, mas como caminho, como êxodo permanente do eu fechado em si mesmo para a sua libertação no dom de si e, precisamente desta forma, para o reencontro de si mesmo, mais ainda para a descoberta de Deus. Abre aspas. Quem procura salvaguardar a vida, perdê-la-á, e quem a perder, conservá-la-á. Fecha aspas. Lucas capítulo 17, versículo 33. Disse Jesus: a afirmação esta que se encontra nos evangelhos com diversas variantes. Confira Mateus capítulo 10, versículo 39, capítulo 16, versículo 25, Marcos capítulo 8, versículo 35, Lucas capítulo 9, versículo 24, João capítulo 12, versículo 25. Assim descreve Jesus o seu caminho pessoal, o que conduz através da cruz. A ressurreição, o caminho do grão de trigo que cai na terra e morre e assim dá muito fruto. Partindo do centro do seu sacrifício pessoal e do amor que aí alcança a sua plenitude, ele com tais palavras descreve também a essência do amor e da existência humana em geral. Inicialmente mais filosóficas, as nossas reflexões sobre a existência do amor conduziram-nos agora pela sua dinâmica interior, a fé bíblica. Ao princípio, colocou-se o problema de saber se os vários, ou melhor, opostos, significados da palavra amor subentendiam, no fundo, uma certa unidade entre eles, ou se deveriam ficar desligados um ao lado do outro. Mas, acima de tudo, surgiu a questão seguinte: se a mensagem sobre o amor, que nos é anunciada pela Bíblia,
e pela tradição da Igreja, teria algo a ver com a experiência humana comum do amor ou se, pelo contrário, se opusesse a ela. A esse respeito, fomos dar com duas palavras fundamentais: eros, como termo para significar o amor, abre aspas, mundano, fecha aspas, e ágape, como expressão do amor fundado sobre a fé e por ela plasmado. As duas concepções aparecem frequentemente contrapostas como amor, abre aspas, ascendente, fecha aspas, e amor, abre aspas, descendente, fecha aspas. Existem outras classificações afins, como, por exemplo, a distinção entre o amor possessivo e o amor oblativo, abre parêntese, amor concupiscência, amor benevolência, fecha parêntese, a qual, às vezes, se acrescenta ainda o amor que procura o próprio interesse. No debate filosófico e teológico, estas distinções foram muitas vezes radicalizadas até ao ponto de as colocar em contraposição. Tipicamente cristão seria o amor descendente, oblativo, ou seja, a ágape. Ao invés, a cultura não cristã, especialmente a grega, caracterizar-se-ia pelo amor ascendente, ambicioso e possessivo, ou seja, pelo eros. Se se quisesse levar ao extremo essa antítese, a essência do cristianismo terminaria desarticulada das relações básicas e vitais da existência humana e constituiria um mundo independente, considerando talvez admirável, mas decididamente separado do conjunto da existência humana. Na realidade, o eros e ágape, amor ascendente e amor descendente, nunca se deixaram separar completamente um do outro. Quanto mais os dois encontrarem a justa unidade, embora em distintas dimensões, na única realidade do amor, tanto mais se realiza a verdadeira natureza do amor em geral. Embora o eros seja inicialmente sobretudo ambicioso, ascendente, fascinação pelas grandes promessas de felicidade, depois, à medida que se aproxima do outro, far-se-á cada vez menos perguntas sobre si próprio. Procurará sempre mais a felicidade do outro. Preocupar-se-á cada vez mais dele, doar-se-á e desejará, abre aspas, existir para, fecha aspas, o outro. Assim, se insere nele o momento da ágape. Caso contrário, o eros decai e perde mesmo a sua própria natureza. Por outro lado, o homem também não pode viver exclusivamente no amor oblativo, descendente. Não pode limitar-se sempre a dar, deve também receber. Quem quer dar o amor, deve ele mesmo recebê-lo em dom. Certamente, o homem pode, como nos diz o Senhor, tornar-se uma fonte donde correm rios de água viva. Confira João, capítulo 7, versículos 37 e 38. Mas para se tornar semelhante fonte, deve ele mesmo beber incessantemente da fonte primeira e originária que é Jesus Cristo, de cujo coração trespassado brota o amor de Deus. Confira João, capítulo 19, versículo 34. Os padres da Igreja viram simbolizadas de várias maneiras, na narração da escada de Jacó, esta conexão indivisível entre subida e descida, entre o eros, que procura Deus, e a ágape, que transmite o dom recebido. Naquele texto bíblico, refere-se que o patriarca Jacó, num sonho viu, assente na pedra que lhe servia de travesseiro, uma escada que chegava até o céu, pela qual subiam e desciam os anjos. Confiram Gênesis, capítulo 28, versículo 12, e João, capítulo 1, versículo 51. Particularmente interessante é a interpretação que dá o Papa Gregório Magno desta visão. Na sua regra pastoral, o bom pastor, diz ele, deve estar radicado na contemplação. De fato, só assim lhe será possível acolher de tal modo no seu íntimo as necessidades dos outros, que estas se tornem suas. Abre aspas. Per pietatis viscera in se infirmitatem
caetorum transferat. Fecha aspas. Nesse contexto, São Gregório alude a São Paulo, que foi arrebatado para as alturas até aos maiores mistérios de Deus. E precisamente desta forma, quando desce, é capaz de fazer-se tudo para todos. Confira 2 Coríntios, capítulo 12, versículos do 2 ao 4. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Além disso, indica o exemplo de Moisés que, repetidamente, entra na tenda sagrada, permanecendo em diálogo com Deus para poder, assim, a partir de Deus, estar à disposição do seu povo, abre aspas, dentro da tenda, arrebatado até as alturas mediante a contemplação fora da tenda, deixa-se encalçar pelo peso dos seus que sofrem. Intus in contemplation rapto foris infirmatium negotiator urgetur. Fecha aspas. Encontramos assim uma primeira resposta, ainda bastante genérica, para as duas questões atrás expostas. No fundo, o, abre aspas, amor, fecha aspas, é uma única realidade, embora com distintas dimensões. Caso a caso, pode uma ou outra dimensão sobressair mais. Mas quando as duas dimensões se separam completamente uma da outra, surge uma criatura ou, de qualquer modo, uma forma redutiva do amor. E vimos sinteticamente também que a fé bíblica não constrói um mundo paralelo ou um mundo contraposto àquele fenômeno humano originário que é o amor, mas aceita o homem por inteiro, intervindo na sua busca de amor para purificá-la, desvendando-lhe, ao mesmo tempo, novas dimensões. Esta novidade da fé bíblica manifesta-se, sobretudo, em dois pontos que merecem ser sublinhados: a imagem de Deus e a imagem do homem.